As tecnologias de inteligência artificial podem ser de grande utilidade para a humanidade, mas também levantam preocupações éticas quando o assunto é o uso das novas tecnologias. Os brasileiros ficam perdidos com a relação aos direitos e deveres. E nós vamos conversar com o advogado, mestre em Direito Público, Yuri Carneiro Coelho, que vai falar mais um pouquinho para a gente. Boa noite, seja muito bem-vindo. Yuri, o que esperar da inteligência artificial no Brasil em 2024? Boa, Tatiana. Prazer enorme estar com vocês, com todos os aqueles que nos assistem. Na verdade, nós temos hoje uma gama muito ampla de campos em que a inteligência artificial interfere. E não temos dúvida nenhuma que alguns deles são extremamente sensíveis. Por exemplo, na área do reconhecimento facial, eles utilizam de tecnologia de IA para possível identificação de pessoas que têm consequências em relação à política de segurança pública. Do ponto de vista da saúde, com ferramentas que são utilizadas para ampliar o campo de investigação de possíveis patologias. No mercado financeiro, essa é uma área, inclusive, muito sensível, porque tem sido desenvolvido ao longo do mundo vários tipos de programas que prometem, de certa forma, uma melhor leitura dos dados e cobertura dos ativos que giram no mercado financeiro através de sistemas de chatbots. E isso pode criar certos problemas em relação, por exemplo, a possíveis fraudes de mercado. Então, o uso da inteligência artificial, ela deve ser... Ela é um meio sem retorno, não temos dúvida nenhuma disso, mas ela precisa ser muito bem entendida, muito bem regulada, sim, para que a gente evite danos maiores do que os benefícios que elas podem nos trazer. E quais são os abusos e erros mais comuns cometidos pelo uso inadequado da inteligência artificial? Olha, veja só, nós temos, por exemplo, abuso na utilização do que a gente chama de deepfakes, por exemplo, que são espécies de programas em que você utiliza de alterações da voz ou da imagem da pessoa, de sobreposição de imagens para poder causar prejuízos e danos pessoais. Existe também do ponto de vista da utilização dos dados. Você pode criar sistemas de IA, sistemas de inteligência artificial, que são, na verdade, nada mais nada menos que sistemas computacionais, com certo grau de autonomia, que buscam, a partir de determinados dados, provenientes das máquinas, programadas pela gente, fazer certas previsões, tomar certas decisões. E o risco que você tem, por exemplo, no âmbito da proteção de dados, é que a utilização da IA sirva, por exemplo, para captar dados, principalmente dados sensíveis, sem autorização daquelas pessoas que são seus titulares, ou vão ser utilizados o sistema de IA para controlar, de alguma maneira, certos tipos de sistemas produtivos e, com erros praticados eventualmente por esses sistemas, você tenha graves consequências, tanto econômicas quanto pessoais. Então, assim, na medida que a gente tem como irreversível o avanço da tecnologia, é preciso, repito, tomar cuidado com o uso da inteligência artificial, porque ela promete algo que é uma espécie de autocontrole na tomada de decisões, na execução de políticas que pode não encontrar limites se você não tiver uma legislação adequada para impor limites à capacidade que a inteligência artificial tem de controlar sistemas, podemos dizer assim. E quais são os pontos que merecem atenção na lei que regulamenta a inteligência artificial? Na verdade, nós temos um projeto de lei em andamento, o projeto de lei 2338, que tudo indica deve ser votado ainda esse ano. Existem algumas ideias e proposições de mudança nesse projeto de lei, que ele, de certa forma, vem para poder regular a inteligência artificial, buscando fazer com que certos aspectos de criações desses sistemas sejam limitados para evitar, por exemplo, a sua utilização indevida no âmbito do Poder Judiciário, no âmbito dos sistemas de saúde, no âmbito do controle das próprias atividades financeiras, das atividades econômicas. É preciso que a gente regule como esses algoritmos e quais os limites que a indústria, na realidade, da informática, a indústria dos sistemas de tecnologia da informação, digamos assim, terão para poderem criar esses sistemas de inteligência artificial sem que eles nos criem danos e sem que nos gerem benefícios. O que a gente busca com a inteligência artificial é um benefício, não dano. E para isso a gente tem que ter controle.
Yuri, eu quero agradecer. Muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui no RF News. Muito obrigado, Tatiana. Um grande abraço a todos que nos ouvem. Obrigada.